bem-vindos a mais uma aula de Geografia, né? Dando sequência ao nosso currículo de readequação curricular, nós vamos retomar um assunto, né, sobre fluxos migratórios da América Latina, né, para podermos dar sequências ao nosso curso de Geografia. Então venha comigo aqui, vamos ver. Por que as denominações América Latina e América Anglo-Saxônica? Quando a gente fala em América Latina, o que é que a gente quer falar sobre a América Latina? A América Latina corresponde aos países de língua neolatina, né, o português, espanhol, francês, entre outros, ou seja, aqueles originados do latim. Então, países que foram colonizados, né, por povos que tinham origem de língua latina, como Portugal, Espanha. Então, eles receberam as línguas, né, elas derivam desse latim. Então, eles recebem o nome de América Latina. Já a América Anglo-Saxônica corresponde aos países de língua inglesa. Por quê? Anglo, né, diz respeito a um povo que habitava, né, um povo germânico que ocupou o norte e o centro da Inglaterra, né, e os saxões a um povo germânico que habitava a Saxônia, que hoje é a Alemanha. Então, esses povos, eles invadiram a Inglaterra no século V e VI, né? E daí, da fusão do anglo, da língua do anglo e da língua do saxão, surgiu a língua inglesa. Então, os países que foram colonizados por esses povos, né, e tiveram a língua derivada, né, dos anglos e saxões, a gente chama de América Anglo-Saxônica. Vamos dar uma olhadinha aqui no mapa dessa regionalização. Nós temos aqui o mapa, né, ali o mapa 2, né, e o mapa 1. O mapa 1, ele faz uma divisão, uma regionalização do continente americano de acordo com a posição geográfica, né? No caso, esse tom alaranjado é a América do Norte, porque ela se localiza totalmente ao norte da linha do Equador, né? De verde nós temos a América do Sul, que se nós observarmos a linha do Equador, a maior parte dessa porção do continente, ela está abaixo da linha do Equador, no hemisfério sul. Então, ela é conhecida como América do Sul. E entre a América do Norte e a América do Sul, existe a América Central, que está em vermelho, né? Que é uma América Central também chamada de América Central Istmica, porque é um istmo, que é um pedaço, uma faixa de terra que liga duas porções de terra maiores, né? Então, essa regionalização, ela é baseada na posição geográfica, né? Tomando base ali, a linha do Equador, que divide o mundo em dois hemisférios, o hemisfério norte e o hemisfério sul. Já no mapa 2, nós temos outra regionalização, que é a regionalização da América Anglo-Saxônica e a América Latina. E nós já vemos algumas diferenças, né? Por exemplo, ali na América Anglo-Saxônica, que está mais a rosa, o México, que pertencia à América do Norte junto com o Canadá e Estados Unidos, ele vai fazer parte da América Latina, porque é um país que vai ser colonizado pela Espanha, que é com língua de origem latina. E nós temos toda a América Central pertencendo à América Latina também. Então, essa classificação, essa regionalização, ela não é bastante rígida assim. Nós temos algumas peculiaridades, como no Canadá, que nós temos duas línguas oficiais, a inglesa, que é de origem anglo-saxã, e a francesa, que é de origem latina, certo? Como nós temos também países como Peru, Bolívia, que tem como língua oficial línguas nativas, né? Os povos indígenas, né? E nós temos também países como o Suriname e como a Guiana, que foram colonizadas por países de língua. A Guiana foi colonizada por um país de língua inglesa, né? O Holanda fala, o Suriname fala o holandês. Porém, como eles têm um passado colonial bastante parecido com o restante dos países da América Latina, eles são colocados como integrantes da América Latina. E que passado colonial é esse que eu estou me referindo? Vamos ver assim. A América, ela sofreu dois tipos de colonização. A colonização de povoamento e a colonização de exploração.
Qual é a colonização de povoamento? É aquela onde os países, né, os povos que vieram colonizar essa região, eles vinham com a intenção de morar, de desenvolver a região, de construir um ambiente bom para eles fixassem, né? Já a colonização de exploração, não. A colonização de exploração, o colonizador vinha com interesse único e exclusivo de retirar toda a riqueza da terra e mandar para a metrópole, né? Que aconteceu com o Brasil e muitos países na América do Sul, né? Na colonização feita por portugueses e espanhóis. Então, nós temos a seguinte aqui, a América Anglo-Saxônica, né? Que ela foi a colonização de povoamento, que você pega, né? Ali justamente o Canadá, que embora parte do Canadá fale, tem a língua francesa, que é de origem latina, mas majoritariamente ela também tem a língua inglesa e ela serviu de colônia de povoamento. Então, os povos vinham para se fixar e desenvolver o local. E já na América Latina, que está aqui em amarelo, né, são países que na maioria das vezes foram colonizados por países de origem de língua de origem latina, porém tem algumas exceções, né, como por exemplo a Guiana. Porém, o passado colonial deles é comum, eles foram colônia de exploração, então por isso eles também formam, né, uma única América, a América Latina, certo? Seguindo isso, visto isso, vamos seguindo adiante. E as migrações, né? Nós falamos sobre as migrações, vamos falar sobre migrações na América Latina. Então nós falamos, já explicamos o que é a América Latina, agora vamos explicar um pouquinho o que é migrações. As migrações, elas são grandes deslocamentos populacionais sobre o espaço terrestre, espaço geográfico, né? E existem dois tipos de pessoas que fazem migração, né? São os emigrantes e os imigrantes. Então, quem são? Aqueles que deixam seu país para viver em outro país são chamados de emigrantes. E aqueles que chegam a certo país vindo de outro país são chamados de imigrantes. Então, se eu deixo o Brasil e vou morar em outro país, na Europa, nos Estados Unidos, eu sou um emigrante, né? Então, eu estou saindo do meu país de origem para morar em outro. Já aquele que vem de outro país, vindo da Europa, vindo dos Estados Unidos, vindo da Bolívia, da Venezuela, né, de qualquer lugar, da China, e que chegue para morar aqui no nosso país, ele é um imigrante. Então tem essa diferença, certo? E também precisamos frisar que existe uma diferença entre imigrantes e refugiados. Vamos ver o que diz o slide, né? É importante saber que os termos imigrantes e refugiados não são sinônimos. De acordo com o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, o Acnur, que foi criado em 1950 com o objetivo de prestar assistência a eles em todo o mundo, refugiados são pessoas que se veem obrigadas a abandonar seu país por temerem ser perseguidas, maltratadas ou assassinadas por motivos étnicos, religiosos, ideológicos ou políticos, ou ainda em razão de catástrofes naturais. Portanto, são diferentes dos imigrantes que deixam seu país voluntariamente. Então, a primeira questão que nós temos a observar aí é que o imigrante, ele deixa o país de uma maneira voluntária, mesmo que ele não tenha se sentido confortável, acho que em outro país ele vai ter mais condições de vida, mas é uma decisão dele de sair e morar em outro país, então ele vai voluntariamente. Já o refugiado, ele sai porque ele é obrigado, porque ele se sente ameaçado, ele é expulso, né? Ele é perseguido, então ele tem que sair sem ser voluntariamente, né? Muitas vezes contra a vontade, e simplesmente ele não tem mais condições de ficar naquela região. Existem também os chamados deslocados internos, que imigram pelos mesmos motivos do refugiado, mas para localidades dentro de um mesmo país. Ou seja, são aqueles que estão na condição de refugiado, mas eles não fazem uma migração para fora do seu país, né? Assim, internacional, vamos dizer assim. Eles fazem dentro
do seu próprio país. Um exemplo é, se a gente observar os retirantes da seca, né, que às vezes por condições naturais, né, falta de condições da natureza oferecer água para que ele possa subsistir, né, usar para si próprio, para manter o gado, fazer a criação, né, produzir a criação de gado, de algum animal, de aplicar na lavoura. Então ele acaba tendo que sair do seu local, né, do seu lugar, para buscar condição de vida em outro lugar, geralmente na cidade grande, vem para um grande centro. Então, esses são os deslocamentos internos, né, que são pessoas que também se sentem obrigadas, são obrigadas a sair do seu local de origem, certo? Pronto. A América Latina como área de destino de imigrantes para a área de saída de imigrantes. Veja bem, a América Latina, ela, desde a América, no caso, com o continente como um todo, né, desde o final do século XV, início do século XVI, ela começou a receber grande contingente populacional, né, por conta das grandes navegações, o descobrimento da América, né, a partir da descoberta de Colombo em 1492, né, a chegada de Pedro Álvares Cabral em 1500, né. Então, a chegada do colonizador, também a grande quantidade de africanos que foram trazidos daqui como escravos, né. Então, desde então, a América, né, que era o novo mundo, que atraía pelas suas novas terras, né, pela perspectiva, né, de se encontrar riquezas minerais, metais preciosos. Então, ela foi um grande centro de atração para imigrações, né. Só que também durante o período da guerra, né, nós tivemos a migração, né, em períodos, né, de conflito, nas grandes guerras, de italianos, de japoneses também. Porém, isso vai mudar a partir do momento que a gente vai chegar lá na década de 70, né? Porque até antes, né, como nós podemos ver na imagem, aqui nós temos assim grandes povos que vinham, né, como japoneses, como italianos, que vinham buscar refúgio da guerra por conta de toda o caos que tinha se instalado lá na Europa, no Japão, por conta dos conflitos armados. Então, o Brasil era uma grande perspectiva, né, a América Latina e a América como um todo era uma grande perspectiva para esses imigrantes, certo? Só que, a partir da década de 70, isso vai mudar. Enquanto Estados Unidos e Canadá, eles continuam sendo grandes fatores de atração, né, tendo grandes fatores de atração para os imigrantes, na América Latina, né, ela vai ter uma área de saída de imigrantes, né? As pessoas vão querer agora não mais vir, mas sair para buscar vida melhor em outros lugares, né? Como a gente pode ver aqui no próximo slide, quais são as causas da inversão da migração na América Latina? Basicamente, a falta de investimento, né, em condições sociais, né, nos serviços de saúde, educação, infraestrutura, né, moradia, né? Há grandes problemas econômicos. Então, isso faz com que imagens como essa sejam bem comuns na América Latina. E as pessoas que têm um mínimo de condição, e querem tentar uma vida melhor, buscam sair para outros centros, às vezes dentro da própria América Latina, que a gente chama de migração intrarregional, como para países fora da América Latina, como Canadá, Estados Unidos, que ou fora, até mesmo do continente americano, na Europa, né, que a gente chama de migrações extra-regionais. Então, vão em busca de uma melhor qualidade de vida por conta da dificuldade que encontram nos seus países de origem. Embora, né, de 2009 a 2014, né, segundo a ONU, dos cerca de 39 milhões de imigrantes, né, da América Latina, 64% migraram dentro da própria América Latina e 34% buscaram migrações extra-regionais. Por quê? Porque há um grande sentimento de xenofobia,
Há leis de imigração mais restritas, né, nos países existentes como Europa, como Estados Unidos, né? Então, há uma melhoria de qualidade de vida que houve dentro da própria América Latina, então eles preferem migrar dentro da própria América Latina por uma questão de segurança também, mas há muita movimentação ainda de imigração, né, da América Latina, de muitos países que são sofrem um fator de repulsão por conta da precariedade da qualidade de vida, certo? Então, passando adiante, também nós temos deslocamentos internos na América Latina, que são provocados por quê? Por conflitos também envolvendo o narcotráfico, né? E sofre muito isso com o México, a Colômbia sofreu bastante com né, a presença de grupos guerrilheiros, paramilitares como as Farc. Aqui no Brasil, né, com o tráfico, o crime organizado, né? Então, muitas vezes a pessoa se sente sem segurança no seu local e tenta buscar outras regiões. Também grandes empreendimentos agroindustriais que expulsam do campo, né, o trabalhador do campo, porque a agroindústria toma conta, né, e acaba comprando e dominando áreas que eram do pequeno produtor e ele tem que sair, tem que tentar a vida em outro lugar. Grandes projetos de mineração, né, construção de barragens que expulsam, né, os moradores para que esses projetos eles possam ser implementados, como tivemos, né, ali na Belo Monte, né, no Rio Xingu, né, no município de Altamira, lá em Belém, no Pará, né, no Pará, no caso, no estado do Pará, e que deslocou um grande contingente de população, inclusive comunidades indígenas, né? Como também nós tivemos em 2016, né, no subdistrito de Bento Rodrigues, né, na cidade de Mariana, em Minas Gerais, aquele rompimento da barragem, né, que despejou um monte de rejeito no Rio Doce, né, inutilizando, matando a vida do Rio Doce. Então as pessoas não conseguiam mais tirar o seu sustento ali do Rio Doce e tiveram que buscar alternativa em outros lugares. Então, essa violência, né, a questão do investimentos, né, agroindustriais, da construção de barragens, de grandes projetos de mineração, todos isso provocam fatores de expulsões e a América Latina tem sofrido muito também com isso nos últimos tempos, certo? Migrações na América Latina, né? Uma das grandes, mais conhecidas, né, rotas de imigração da América Latina é o México, né? O México ele tem servido como fonte como uma passagem, rota de passagem para não só latinos-americanos, como para outros povos vindos da África, vindo da América Central, que tentam cruzar ilegalmente a fronteira do México, né, pela sua proximidade ali, em uma grande área de fronteira com os Estados Unidos, né, provocando grandes reações, né, do governo norte-americano, né, como a construção desse muro, né, e aqui que é vigiado constantemente por conta do grande fluxo de imigrantes que vêm e tentam entrar no país, na maioria das vezes de forma ilegal, né? Então, saindo do Brasil, vindo da América Central, de pontos da África, né? Se dirigindo ao México para cruzar numa área de fronteira, né? Pela proximidade, pela grande extensão da fronteira entre México e Estados Unidos. Então, isso tem sido muito debatido, né, bem conhecido, né, e muitas vezes é uma travessia arriscada, as pessoas pagam para que outras pessoas ajudem ela a atravessar, arriscando a própria vida, né, em condições muito difíceis, mas é a tentativa de buscar uma melhor qualidade de vida, já que no seu país, né, você já não tem acesso a tanta educação, né, tanta oportunidade de emprego, tanta oportunidade de geração de renda, então você a pessoa acaba vivendo o sonho de morar numa grande potência e tentar ter uma qualidade de vida um pouco melhor, né?
E as políticas migratórias na América Latina? As políticas migratórias na América Latina, elas mudaram recentemente, né? Em 2017, elas tiveram uma forte mudança, porque até então o imigrante ele era visto como uma ameaça nacional, né? À segurança nacional. O imigrante ele não era uma pessoa bem vista, bem quista dentro da América. A legislação aqui no Brasil ela mudou, né? Recentemente, em 2017. Felizmente, né? Porque muitos, desde a época quando muitos imigrantes chegaram durante a época da Segunda Guerra, né? Eles considerados como subversivos por conta de vir em países mais organizados, com sindicatos, então eram deslocados para regiões mais afastadas e havia muito medo, né? Em relação a essa questão da presença do imigrante dentro do território nacional. Isso foi mudando. Leis recentes foram aprovadas, inclusive em 2017, como eu falei, a lei que trata dessa política migratória aqui no Brasil. E o imigrante ele deixa de ser uma ameaça à segurança nacional e agora ele tem reconhecido o seu direito de migrar. Que migrar é um direito humano, né? Então, muitas vezes os países, você não tem um controle sobre as ações dos países, as ações dos grandes instituições que comandam a economia. E se você se sente numa situação de que você não está mais confortável, você não tem uma condição de vida boa, como você almeja dentro do seu país, você tem o direito de tentar buscar sorte em outra localidade. Então, reconhecer esse direito humano, reconhecer esse direito à dignidade, né, de busca de prosperidade, de felicidade. Então, foi muito importante essa política adotada para reconhecer o direito humano do imigrante de buscar a sua melhor qualidade de vida, mesmo que seja longe do seu lugar de origem, né? Então, uma situação que retrata isso que eu estou falando e que envolve o Brasil é justamente essa situação aqui, que se trata da Venezuela e de outros países onde pessoas fugindo de guerra, fugindo de crises econômicas, buscam o Brasil como refúgio, né? Então, o que diz aqui o slide? O Brasil e refugiados. Entre as nacionalidades dos refugiados reconhecidos no Brasil, incluem-se sírios, congoleses, paquistaneses, palestinos e angolanos. Entretanto, o maior número de refugiados aguardando reconhecimento é de venezuelanos. A crise política e econômica que atinge a Venezuela tem levado venezuelanos a cruzar a fronteira com o Brasil e a se instalar no estado de Roraima. Então aqui nós temos uma foto da imagem, né, no limite Venezuela e Brasil. Então são países, né, que às vezes têm guerra, né, como a Síria, ou que estão sofrendo grande crise econômica, passando fome, necessidade, como a Venezuela, e que fica aqui próximo, fronteira com o Brasil, né, no estado de Roraima. Então, é um direito humano dessas pessoas saírem e tentar buscar uma qualidade de vida melhor, né, num país que lhe ofereça melhores condições, certo? Então, fica a pergunta, querido aluno, querida aluna. Para você, migrar é um direito humano? Qual é a sua opinião? O que é que você acha? Pesquise mais sobre o assunto, fale com o seu professor, debata sobre o tema, né? É um tema tão interessante e tão atual, né? Tão importante para nos dias de hoje. Então, faça esse exercício, responda, escreva em poucas linhas, né? Migrar é um direito humano, faça essa reflexão, né? O que é que você acha, né, sobre o direito de migrar do ser humano nos dias de hoje, certo? Então aqui foi um pouquinho dessa aula, né, falando sobre os fluxos migratórios na América Latina. Eu espero que vocês tenham gostado, certo? Pesquisem mais, dê uma olhadinha no livro, converse com o seu professor, né? É um tema bastante interessante, eu espero que vocês tenham gostado e se aprofundem um pouco mais. Um abraço e até a próxima aula.